Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Itaúnas, quando o sol se põe, ouço os segredos que o vento traz. Ao subir as dunas e olhar pro mar, um simples desejo de te amar demais, e aquela vontade de te dar as mãos. Meu prazer de olhar para as águas, deita numa rede, sonha seus mundos, se perder nas horas e andar sem rumo. Oh, 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 oh. Na luz de um lampião a gás, tudo que ela faz é me amar demais. Tudo que ela ouve é minha gaita, minha voz, acendendo a canção que é de todos nós. Numa noite branda de muita paz, em uma noite fria, Itaúnas, brilham as estrelas, os vagalumes, me embriago em vinhos e perfumes. Ouvir o passo preto logo cedo, passo preto cantar de manhã. Ouvir o passo preto logo cedo, passo preto quando é de manhã. Essa música é um hino de Itaúnas, do Trio Lubião, hein? Não é? Passo Preto, que se refere a Itaúnas. Linda música. A gente já começa a ouvir assim, né, Mário? Tá lá, né? A gente já é levado a esse clima de lá, entendeu? E eu vou falar aqui de coração, Mário. É um dos meus lugares favoritos do Espírito Santo. É mesmo, Adabel? Mas você encara aquela duna, sobe a duna com guarda-sol nas costas. Já subi lá, assim, minimamente, acho que umas 3, 4 vezes. Tranquilo pra você? Assim, tranquilo é uma palavra muito pesada. Dependendo ali do dia e do calor e do sol, não é uma tarefa fácil. Mas aí quando você vai descendo as dunas ali, que você vai vendo aquela paisagem ali, aí você vê ali o mar já lá naquele final ali, é incrível. E a vista principalmente também do pôr do sol. Eu vi o pôr do sol do Rio Itaúnas, eu já vi. Do Rio eu não cheguei a ver, eu só vi das caiaque. É lindo, né? Nossa, lindo. Assim. Aí você pega a galera toda deitadinha assim, obviamente, né, com alguma coisa embaixo, devido ao calor ali, admirando aquela paisagem ali. Eu sou apaixonado ali por Itaúnas. Itaúnas, gente, começa lá no Riacho Doce, no riacho que faz divisa do Espírito Santo com a Bahia, o Parque de Itaúnas. E vai até depois da Vila Nova de Itaúnas. O rio separa a Vila Nova da Vila Antiga. Do lado de lá do rio, naquela pontezinha onde você passa para ir nas dunas, não tem o rio? É a Vila Antiga, encoberta pela areia. As pessoas que moravam do lado de lá do rio, antes de terem as casas encobertas pela areia, foram retirando a madeira que sobrou das casas e levando para o outro lado do rio, onde hoje é a Vila Nova de Itaúnas. Né? Vamos conhecer um pouco mais a história de Itaúnas, dessa cidade, desse balneário aqui do Espírito Santo, tão assim conhecido, que atrai gente de todos os cantos do país para dançar o forró pé de serra. Quem vai contar melhor para a gente é o Marcos Vinícius Santana, nosso historiador, comentarista sempre às segundas-feiras. Caso você queira participar, repita, Patrícia, nosso WhatsApp. 992-994297. Marcos, você está ouvindo a gente? Estamos descrevendo com algum erro aqui, Itaúnas? Não, de forma alguma. Inclusive, essa parte do forró que transporta a gente para lá é justamente isso mesmo, né? Porque lá tem o Fenfite, né? Que é um dos maiores festivais de forró do país. Acontece, se eu não me engano... Junho, não sei se é primeiro final de semana ou último, né? São dois fins de semana, se não me engano, de junho ou julho, né? Mas se for pegar o ciclo, é quase o mês todo, né? Eles festival de gostam de festejar. Né? Hoje é dia de Reis também, né? Abrimos o programa. 6 de janeiro, dia de Reis. Belchior, Baltazar e Gaspar. Mirra, ouro e incenso. Um da África, um da Índia e outro da Europa. Os reis tinham essa ascendência? Essa procedência? Assim, como região, né? Sim. Belchior da Europa levou ouro. Baltazar da África levou mirra, que é de uma árvore, né, que na época se fazia medicamento, né? Exatamente. E Gaspar veio da região da Índia, como região oriental, levando incenso. Isso aí. E aí nas tradições populares a gente festeja terno de reis, folias de reis, tudo hoje. Que se enseca o ciclo natalino. Hoje é dia de desfazer o presépio, né? E a árvore de Natal. Exatamente. Pela tradição. Isso legal, aí, comer romã, essas coisas todas. Comer romã? Tem a simpatia. Come romã, guarda 3 caroços, coloca na carteira. Caroço ou caroço? Caroço, né? Caroço. 3 plural de caroço. E coloca na carteira e que traz prosperidade.
Adalberto. Não, essa daí eu já tinha tá ouvido. por fora, hein, Ele já Adalberto? deve estar essa com já a semente na sabia já. carteira. Você tem rapaz. romã aí? Nessa carteira não tem. Mas se qualquer romã que aparecer aqui agora, você vai comer e Não, vai estar romã assim, é uma coisa maravilhosa para prosperidade. Tanto que romã, por exemplo, é uma das frutas. É romã fruta, no caso, né? Isso. Que a gente mais utiliza ali na época da virada do ano. É. Você tem que ter romã ali na mesa ali do Réveillon. Nossa. E tá uma dificuldade danada de achar, tá? Sim, Ah, esse esse era é o o problema. problema, Eu tive dificuldade. Sabe quando de eu romã. moro em Barra República? Todas as casas tinham um pé de romã. Desde a da construção na Coab, eles colocavam romã na frente, romã na parte de trás, no quintal, e manga na frente. E aí as pessoas foram reformando, hoje não tem nenhuma mais. As pessoas Tradição ainda passam lá bacana. procurando, mas não tem mais. E era bacana, né? Pé de Era. manga, você Pô, pegar. bom demais. Poxa vida. E essa daí da romã, eu lembrei que tinha um amigo, o que ele fazia, Marcos? Ele pegava os 3 caroços de romã, colocava dentro de um papelzinho que tinha a foto dele 3x4. Sabe aquelas fotos 3x4 ali? Sim. Que a gente utilizava para documento, aquela coisa toda? Aí ele colocava os caroços ali dentro da fotinha dele e colocava dentro da carteira, justamente por conta dessa prosperidade, porque o romã é uma fruta que é associada. Ele tá que são- rico? Assim, há divergência porque ele escolheu o jornalismo, né? Mas Então é uma tá escolha pobre, mais pessoal. Adalberto, Mas não tô seja uma nada- escolha pessoal dele, né, Sim, mas Marcos? então essa superstição não funciona. Não, Não, tem, mas daí não é vamos questão ter esse do- trabalho, então, já que não. Não vou ter esse trabalho. É, não, mas ficou aí a rico questão também. não foi do romã, Se ele né? se der esse trabalho todo e não enriqueceu, É, pra você ver, mas aí foi uma escolha pessoal. O romã fez a parte dele, né? Porque o romã é essa fruta que traz prosperidade. Foi uma escolha pessoal Aí dele. ele foi escolher jornalismo, lascou. É, aí não vai. meu Deus do céu. Marcos, e Itaúnas, E hein? aí? Itaúnas é a história viva aqui do Espírito Santo. Exatamente. Vocês falaram, se perguntou, né, o significado do nome. É. Itaúna significa pedra preta. Ah, é. Em alusão às pedras que ficavam no fundo do rio Itaúnas, que eram escuras, né? Então aí deu o nome do rio e aí deu o nome a essa vila e é um nome indígena mesmo. Um Olha aí, nome tá que vendo? na tradução indígena a gente interpreta como pedra preta, né? Pedra Preta. Itaúnas, no princípio de tudo, era uma pequena vila de pescadores. Uma pequena vila de pescadores, assim, pelo nome a gente tem um indício de que aquilo ali, em algum momento, teve uma povoação indígena, né? Para ter um nome, É. né? Em relação ao rio, etc. É um local extremamente privilegiado. E antes de se falar da vila de pescadores, precisa se falar de um quilombo, da quilombola, uma das mais famosas do Espírito Santo, que era Zacimbagaba, né? Mas se a gente for falar disso, a gente vai ter um episódio só para isso, né? Mas também era ali na região? Mas o quilombo de Zacimbagaba era na região de Itaúnas. Olha, eu não sabia. Ela tinha ali uma visão privilegiada dos navios que atracavam trazendo escravos para o Porto de São Mateus. Então, dali, ela fazia os assaltos dela em canoas. Ah, essa pra história você vai assaltar. contar depois, que essa eu não Exatamente, porque sabia, senão vai ser um interessante. episódio só para esse. Vamos contar. Havia um quilombo ali, então. quilombo de Zacimbagaba era na região de Não Itaúnas. sabia disso, E cara. a partir dali é que se forma uma vila de pescadores que tem, obviamente, descendentes desses quilombolas, alguns descendentes de indígenas, né? E alguns descendentes portugueses também. Então ali seria como se fosse uma representação da miscigenação da que forma a nossa sociedade, né? Mas majoritariamente quilombolas indígenas e pescadores. E também que sobreviviam da plantação de mandioca para abastecer o sul da Bahia, que era também muito atrelada ali aquelas questões da fazenda ali do norte de São Mateus, etc. Então era uma vila muito pequena. Então, só que para se explicar esse fenômeno que acontece aqui, então a gente precisa explicar minimamente a geografia do lugar. Porque era o mar, um braço de areia, Exatamente. que eram as dunas, e uma faixa de mata atlântica. Não, eu acho que não tinha nem duna, né? Não, uma era, faixa era de terra. faixa de areia bem extensa, uma faixa de mata atlântica bem grande, né? E a povoação que ficava ali entre o rio e essa localidade. E eu Imagina o acho paraíso que era aquilo. E eu acho que tinha restinga também, né? Aquela Tinha vegetação restinga, a cada vegetação praia. rasteira Mata Atlântica. próxima, Isso. né? Mas o que segurava mesmo as dunas era essa mata atlântica que era ali. Imagina o paraíso que era aquilo Devia naquela ser época, né? lindo. O rio atrás, o mar na frente, mata ali do lado e o pessoal só pescando e vivendo Tranquilo, ali. pescando e vivendo daquilo ali, né? E essa foi a vila de Itaúnas por muito tempo. A gente tem relatos já do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, a partir de 1850, já existiam as dunas. E para a gente pensar esse fenômeno da invasão, começa aí na década de 30, virada de 30 para a década de 40, né? O pessoal deve estar se perguntando, a areia chegou e soterrou tudo? Calma, Não, vai responder depois do Repórter CBN. depois pode ser? disso. Isso Lento aí. como areia. Já voltamos. De volta com o CBN Cotidiano, conversando com Marcos Vinícius Santana, historiador, sempre bem-vindo, já falando pra gente da história de Itaúnas. Marcos, já lembrou que é um nome indígena, significa pedra preta. Essas pedras ficavam no fundo do rio Itaúnas. E Marcos descrevendo pra gente que era um lugar lindo, que havia Mata Atlântica em volta, vegetação de restinga, o rio ao fundo, a vila no meio, diante do mar, ali de Itaúnas, de águas quentes e agradáveis. Era assim, né, Marcos? Era exatamente assim, uma
um lugar que parecia, não que hoje não seja um paraíso, né? Mas era mais. Mas que era mais, era uma coisa assim, aquela coisa bucólica, né? Aquela coisa de vila mesmo. E aí, isso começa a mudar na década de 30, 40, naquela virada ali, quando as areias começam a chegar lentamente na cidade. Né? E é de forma lenta mesmo, não foi aquele soterramento que as pessoas imaginam, não. De forma lenta, a areia chegando, o vento trazendo. E o que se pensava na época, para a época surgiram diversas lendas, né? Porque a população dali não tinha uma noção exata do que era aquilo que estava acontecendo. Dizia que o sino tocou à meia-noite e a partir daí começaram a soterrar, e o primeiro lugar soterrado foi o cemitério. Outros diziam que foi praga de um padre, que ele não aceitava as vertentes africanas que as manifestações populares tinham com a manifestação católica, porque lá existe a devoção a São Sebastião e a São Benedito muito forte. E o ticumbi é muito forte lá, né? A presença da manifestação africana na cultura católica é muito forte lá, assim como Conceição da Barra e São Mateus. Então ele disse que ele não gostava daquilo ali e ele saiu jogando uma praga. Outros dizem que foi um padre que pegou Santa Ifigênia ou uma santa negra e falou que não tinha santa negra na igreja dele e jogou no rio. E aí depois de um tempo a santa apareceu em cima de um montante de areia e a partir dali... Enfim, são várias lendas. São lendas, né, que surgiram, que a população que não tinha a conscientização, né, do que estava acontecendo, começou a inventar e arranjar justificativas para aquilo. Isso até diziam que depois da mata existia um buraco, morava um monstro. E aí o monstro estava... com raiva que ele não estava sendo mais alimentado e começou a jogar areia. Enfim, mas o que aconteceu de fato é que com o passar do tempo eles viram, algumas pessoas viram, e alguns até colocam a presença de uma empresa vinda da Bahia, outra de Vitória, que aquela Mata Atlântica teria um valor, né? Porque a Mata Atlântica estava acabando no estado como um todo, assim como a gente vê hoje, e aquilo ali teria um valor quando fosse extraído, né? E aí começaram a desmatar aquela mata. E essa mata fazia a proteção da vinda das dunas do vento noroeste, né? O vento que vinha de um lado, noroeste ou nordeste, perdão, não lembro. Mas acho que é nordeste, né? Que o mar tá pro lado do nordeste. Vento nordeste. E aí o vento vinha e trazia essas dunas, só que com a Mata Atlântica presente ali, ela interrompia a chegada da areia até a cidade. E com a inexistência dessa Mata Atlântica, a areia foi chegando. E isso começou a ganhar um destaque muito grande em projeção nacional, gente, a partir da década de 60. Em 1966, a revista O Cruzeiro veio aqui e fez uma reportagem de várias páginas mostrando realmente o drama da sociedade de Itaúna em relação àquilo ali. Em 1968, se eu não me engano, tem um documentário muito grande, muito bom, que está presente no YouTube, do Orlando Bonfim Neto. Foi um cineasta muito famoso aqui no Brasil como todo. Ele era filho de capixaba e ele mostra toda aquela realidade da cidade. E isso rodou para o Brasil como um todo, que era uma cidade que estava realmente agonizando. Sendo engolida pela areia. Sendo engolida. Eles mostram a igreja já que tinha só a cruz. Tem uma foto muito icônica que eles chegam, a população está fazendo uma procissão, rogando a São Benedito e a São Sebastião pelo fim da invasão. E aí mostra, numa foto assim, mostrando todos eles, um único sanfoneiro. E aí fala que ele era o último sanfoneiro de uma ilha que já tinha vivido intensamente o forró. Olha, já tinha forró naquela época? Já tinha forró, né? Já era muito comum. E aí mostra ali a população, indo de casa em casa com São Benedito na mão, pedindo a benção e tal. E aí foi passando... Tem uma foto também, se você só me permite, claro, emblemática, que está lá na sede do parque do Rogério Medeiros. Sim. Pai do nosso colega... Do Ricardo Medeiros, que é o último casal que estaria deixando a Vila de Itaúna. O último casal saindo, né? Os últimos moradores. Está na sede do parque essa foto. Ela é espetacular. E o Rogério Medeiros também, ele tinha uma sensibilidade. Exatamente. Acho que as principais fotos que a gente tem assim, de grandes registros, a maioria dele. Tá lá na sede do parque. Ele foi um dos primeiros a fazer aquele registro de cima, né? De helicóptero. Um monte de foto que a gente tem de Vitória, muita coisa dele. Ele era sensacional. Enfim, ele tem essa foto também, que seria a última família deixando a Vila Antiga de Itaúna. Olha que registro. Tá lá na sede do parque, a foto é maravilhosa. Né? Beleza. Então, e aí essa areia vai chegando lentamente, né? Invadindo a cidade e alguns moradores até se recusavam a sair, porque existia ali como é que a gente pode... Para a época a pessoa não imaginava que aquilo ali de fato iria acontecer, né? Não existia uma conscientização, eles sempre tiveram, a areia sempre teve presente no cotidiano deles, eles achavam que era uma coisa normal.
E foi como você falou, Mário, às vezes a areia chegava, você limpava a casa, só que tinha um determinado dia que o vento era muito forte, que a areia praticamente soterrava a sua casa. Você não conseguia abrir a porta. Não abria a porta, só que ainda assim algumas pessoas, eles preferiram fazer um trabalho maior para tirar a areia e continuar ali do que mudar de casa, porque realmente a mudança é algo muito complicado, né? Sim. E aí tem toda essa mobilização nacional. Em muitas casas, porque eles foram para onde, pessoal? Eles foram para o outro lado do rio, assim, deve dar uns 500 metros. E muitos levavam madeira da casa antiga. Tiravam um pedaço da casa antiga para fazer a casa nova. Exatamente. A ponte não era como era hoje, era uma coisa menor, né? Era uma pinguela. E foi muito isso, a areia chegando, alguns se recusando e a cidade ficando inabitada, o comércio começou a ruir, porque você já não tinha tanta gente. A partir dessa reportagem, tanto do Cruzeiro quanto do documentário, existiu ali até um fomento do turismo para Itaúnas, porque as pessoas realmente iam conhecer, porque virou como se fosse uma, entre aspas, uma Atlântida da areia, né? Vamos lá ver a cidade que está sendo soterrada. Então já era de fato um paraíso, mas assim não conseguiu sustentar toda aquela epopeia que estava acontecendo. E aí, até que essa visibilidade chamou a atenção do poder público e a Prefeitura de Conceição da Barra compra esse terreno do outro lado do rio. Sim. Então ali é comprado, loteado, obviamente com preferência para os antigos moradores, mas isso já de uma evasão de quase 60% a 70% de pessoas que moravam ali antes e que tiveram que caçar seu rumo porque, infelizmente, não tinha como realmente viver ali em Itaúnas, né? E aí a vila renasce do outro lado do rio como a Vila Nova. E existe essa vila antiga. E a grande curiosidade é que a gente tem esse registro do último sanfoneiro. Com o passar do tempo, Itaúna se torna aí umas grandes referências de cidades territoriais quando se pensa o forró. É que lá que acontece o Festival Nacional de Forró de Itaúnas em junho. E para quem já foi no festival, você vê que realmente não só pela magnitude da mobilização da cidade, mas também da programação, que é 24 horas de forró, né? Então tem o tal do forró da padaria, começa às 6 da manhã, tem um negócio desse? Tem, na padaria às 6 da manhã tem forró. Só que o entorno, você olha pro lado, você vê gente que vem de fora do país pro festival. Como se fosse um carnaval do Rio, que as pessoas vão pra lá justamente para isso. Eu tive lá no ano passado, Marcos, e eu vi até a presença até mesmo de turistas estrangeiros lá. E eu achei isso muito legal, porque assim, realmente tem toda uma mobilização que é feita ali, turística mesmo ali, em torno do festival, e que gera toda uma vida ali realmente pra vila, né? Assim, de comércio, de tudo, ali é muito interessante. E aí cria-se essa territorialidade do forró na vila, e acaba sendo uma imersão, né? Porque você chega ali, quando você lembra de forró, você pensa, a gente colocou aqui o trio Lubião, mas você vê o trio forrozão, fala do forró nas praias de Itaúnas. Então o forró nesse registro da revista O Cruzeiro, acaba se tornando aí o grande símbolo, né, do último sanfoneiro que estava habitando a ilha, e aí a vila renasce do outro lado do rio e o forró segue junto, e hoje aí é um dos grandes símbolos do nosso estado, uma grande referência do estado quando se fala em cultura e eventos de entretenimento. Essa é a história de Itaúnas. Por que a areia não continua avançando? Porque houve um trabalho ambiental ali de conscientização, reflorestamento também, e pelo que me contou o pessoal do parque, de plantio de vegetação de restinga sobre as dunas, assim, atrás das dunas para segurar a areia. Restinga é aquela vegetação rasteira. Bem rasteirinha, né? Bem rasteirinha, que parece que não, mas tem um efeito danado para evitar erosão marítima, invasão da areia. E lá está a Vila de Itaúnas. E é um parque arqueológico também, um sítio arqueológico. Importante preservar isso, assim. Totalmente. Por isso que não pode andar de quadriciclo lá. Nada disso. Não pode andar de quadriciclo. Porque tem a história de muita gente está ali embaixo. Né? Exato, não pode escavar, aquelas dunas ali são um sítio arqueológico mesmo, né? E ali tem um cemitério, tem a igreja, casas de pessoas que estão ali. Então, realmente não é como se fosse os Lençóis Maranhenses ou qualquer outro deserto que a gente vê aí em outro local do mundo. E legal de se dizer também é que a história de Itaúnas nos mostra, nos dá o direcionamento que a gente pode fazer hoje. Exatamente. Eu no Réveillon estava olhando, por exemplo, o quão danificado fica a Restinga de Camburi, por exemplo, no Réveillon. E o quão é necessário a gente pensar aquele local ali como um local importante para se preservar, para ter conscientização da população, que não são só graminhas, né, que não pode pisar porque é grama, não. Aquilo é uma vegetação de restinga que é extremamente importante para a manutenção de diversas atividades do nosso cotidiano. E Itaúnas aí como um grande exemplo histórico disso. E aí há quem diga que a natureza não cobra um preço, ela pega de volta. Pega de volta, nem cobra, né? E Itaúnas pode ser um exemplo assim, do que não se fazer em relação a essa consciência ambiental mesmo. E hoje é a nossa história, né? Hoje é a nossa história, a Vila Nova tá lá também. O nosso presente, né? Porque
Eu acho que o Festival de Itaúnas é uma grande data do entretenimento da cidade. É porque é algo muito segmentado, né? Por ser o forró e por ser longe da capital, poucas pessoas têm a dimensão do que é de fato o forró. Mas para quem gosta, quem está dentro dessa bolha, gente, o Festival de Itaúnas aí é uma das grandes datas do entretenimento da cultura do Espírito Santo. E a última casa, as ruínas da última casa ainda está lá. Tá lá? Nas dunas, eu fui lá. Dá para ver? Dá. Eu, se me permitem aqui uma sugestão, acho até que merecia um zelo maior, porque está toda pichada. Que isso? Sério. Se você for lá, tem, ó, você segue na plaquinha, onde chega na última casa que ressource, tem as ruínas da última casa. E tá pichado? Tá pichado, Que meio isso? largado assim, mas tá lá. Para quem quiser ver como eram as casas, tá lá. E tem na cozinha um negócio de cimento assim no chão que eles faziam, não sei se é mandioca, farinha de Sim. mandioca, que era muito usado na época. A Não mandioca sei- tá muito presente na cultura. Era da isso, época, então. Era. Era isso que eles usavam aqui para fazer farinha de mandioca, que era a tradição da época. Tá lá isso, resiste ao tempo, mas não sei se vai resistir ao vandalismo. Meu Porque Deus tá do pichado céu. e tá bem abandonado assim. Pô, Isso a prefeito. gente mostrou no Globo Repórter. que a gente Poder fez no Cultural público, do por Espírito favor. Santo. Tá lá. Olhem por Exatamente. Itaúnas. Olhem pelo menos por essa ruína. Por essa Porque ruína. ela tá lá. A gente vê um trabalho muito grande do pessoal do parque para conscientizar, para preservar. Mas a última casa, quando eu fui, carecia assim, de um zelo maior. Porque Você vê que é uma história, Mário, que assim, nós que estamos aqui, de alguma forma, querendo ou não, desde criança a gente já teve contato com essa história. Mas se você chegar e contar para alguém que não conhece, com certeza a pessoa vai vir querer conhecer. vai querer uma coisa conhecer. dessa. Às vezes você vê só a pontinha da torre da igreja, por exemplo, que embaixo tem uma igreja, um Sabe cemitério, enfim. Aí depois dá um mergulho no mar lá que Agora, eu maravilha. tive uma experiência lá também dessa vez, a última vez que eu fui agora, que eu achei muito interessante lá em Itaúnas, que é assim, pelo menos a consciência ambiental das pessoas lá. Ah, que legal. Assim, quando Dos a gente estava nativos. ali subindo as dunas, você vê que todo mundo, pelo menos, a maior parte das pessoas Levando seu que lixo. tava ali com o próprio lixo, tava com uma sacolinha Até os ali. visitantes. Os visitantes. Achei que era dos isso. nativos. Os visitantes. Tava com uma sacolinha ali, então assim, não tinha aquela cena que muitas vezes a gente vê, jogar um pacote de bala, por exemplo, no chão, porque vai ser descartável. Mas todo mundo com uma sacolinha, eu achei uma experiência muito legal, porque realmente o que deveria ser feito em qualquer lugar, mas que lá realmente mostra também, assim, de como que esse clima também traz essa noção de consciência ambiental para as pessoas. Achei muito legal. Bacana. Show. Ó, muitos comentários aqui. O Nelsinho, oi, tá bem. Quem conhece Itaúna se apaixona. Praia de água quente, uma delícia. Isso aí, Nelsinho. Renata, pena que a falta de investimento do poder público no Festival de Forró pode levá-lo para fora do Espírito Santo. É mesmo? É o que está dizendo a Renata. E o que será de Itaúnas, que tem um turismo baseado no título de capital do forró? Olha, Renata está Teve dizendo... isso, não tava nem sabendo também, não. Eu achei sempre que era um evento particular o Festival de Forró. Enfim, não Renato sei. está dando um alerta aqui. E Mas o não Edmar? pode sair de Itaúnas, não, gente. Não tem como. Que isso. Fala Mansa gravou um DVD lá, né? É. Eles iam sempre, parece que eles iam todo ano. Antes de estourar, É. eles já iam lá de sempre. Edmar, brilhante história de Itaúnas, professor. Elogiando sua maneira de contar essa história aqui. Tá bom, Marcos? Edmar. Obrigado, Edmar. Mônica de Vila Velha. Esta ruína, Mário, foi a casa do querido Tamandaré. Exatamente. Ele vendia abacaxi. Tamandaré foi o último morador. E sabe qual era o sobrenome dele? Qual? Bonella. Não é seu parente, não? É, provavelmente. Mas eu Provável vou falar, que é seja. parede pronto, é parede É demais. sério, Tamandaré é o apelido. O sobrenome dele é Bonella. Tá lá na casa dele. Aí, que legal. Impressionante, né? Marcos ficou interessado em visitar essa casa. Fiquei, não. É, eu, não, percebi que você eu, ficou e eu já tô interessado indo na- triste, né? Porque eu vou ver pichação. Não, né? talvez tenham feito algo melhor, mas quando você chegar nas dunas, você vai virar à direita Sim. e tem plaquinha, última casa, você vai, você siga uma trilhazinha, você chega lá. Mas é do lado direito ali, Mário? É nas dunas, mas assim que você entra nas dunas, você pega o lado direito. Entendeu? Edgar, a vila de Jericoacoara é um bom exemplo de preservação. Lá, o comércio não pode utilizar sacos plásticos e o ICMBio trata bem do parque com muitas regras e fiscalização. Ele está se referindo a Jericoacoara, não sei se o Edgar está sugerindo como modelo aqui para o parque de Itaúnas. Obrigado, Edgar. Obrigado, Edmar. Obrigado, Mônica, Renata, todo mundo, Nelsinho, todo mundo que participou. Encantado com essa história de Itaúnas que você trouxe pra gente, Marcos. Valeu. Muito hein? obrigado, eu agradeço. A gente falou de Itaúnas, semana passada você perguntou de Ubu, a gente pode falar um pouco das cidades também, né? Do Espírito Santo. boa. Pode. Falar do Presidente Kennedy, um nome curioso, né? Esses Fala dos nomes, títulos de cidades? É, nome, Acho- história da cidade, breve história. Maravilha. Bom que a gente E eu envolve o fiquei estado interessado todo. na história do quilombo ali também. De Guarapari? Não, você falou que tinha um quilombo em Itaúnas. Zacimba-Gaba, Essa fica aí pra também é próxima. legal, tá como um Isso aí. registro. Fica Caso aí como você registro. está nos ouvindo, tem alguma sugestão? O Marcos toda segunda-feira está aqui com histórias do Espírito Santo, histórias presente, porque Itaúnas ali
faz parte do nosso presente. Basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, Patrícia. 992994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992994297. Marcos, obrigado, querido. Eu que agradeço. Semana Agora, que vem se estamos for aí. Itaúnas, não vá achando que você sabe dançar forró. Ah, é? Não. Fica no cantinho, recolhido, ali, sua senhora ali quietinho, paradinho. Não, esse erro eu não Dança vou. o pessoal que tá lá. Aí você pode ser, né? Esse erro eu não vou cometer, não. Minha namorada, Carol, que tá nos ouvindo, Os locais lá é forrozeira e já melhor. falou que vamos para Itaúnas. Eu tô resistindo porque eu sei que com ela eu vou passar vergonha. Vai não. Não, aí Marcos, mas não tem dança. problema. Ó, gente, não tem esse Sim, problema. Adalberto, Não. eles dançam Você bem, sabe eles que dançam. tem, Adalberto. Não tem esse fica problema. todo Eu não calmo. sei dançar forró, também sou uma Hum. negação no forró. Mas você chega lá, você entra no clima. Não tem isso, É, entendeu? mas os locais dão um show. Não, mas entra no clima e dança? Entra no clima e dança. É, Você não sabe o que assim, você tá você falando. não vai rapaz. dançar, obviamente, Como eles. Como eles, entendeu? Mas, por exemplo, vocês falaram, o forró da padaria é um dos lugares mais incríveis de lá. É, né? E assim, começa muito cedo a programação, e aí você já chega lá, você vê todo mundo dançando, a galera toda alta astral, pra cima, você entra no clima, então não tem esse problema. Você tá ouvindo o CBN Cotidiano também, não domina o forró, pode de coração aberto que vai dar tudo certo. O Kaique Verim me manda uma reportagem aqui de... Quando, Kaique? De setembro desse ano, dizendo dessa possibilidade de forró de Itaúnas sair de Itaúnas. O evento movimenta 5 milhões na economia da região, mas os organizadores enfrentam dificuldades para cobrir custos. Isso. Reportagem que foi publicada aí na imprensa Vamos resolver local. isso, pelo amor de Deus. Obrigado, Marcos. Eu Até que a próxima agradeço. segunda-feira. Boa semana, bom ano novo para você.